Olá pessoal, tudo bem com você? Seja bem-vinda a mais um vídeo aí no canal. E hoje eu vou gravar para vocês aqui ao ar livre, né? Arrumei um lugarzinho aqui em pleno estacionamento, mas enfim. Eu queria falar uma palavra para vocês muito forte, sabe? Com apenas 2 pontos, né? Estou ainda segurando o meu celular aqui, então se mexer muito aí é por causa disso, tá bom? Meio que foi improvisado aqui, tá vendo? Peguei a Bíblia aqui, mas eu queria muito falar isso com vocês. O tema de hoje é a parábola da ovelha perdida, né? Que está lá em Mateus 18, do versículo 10 ao 14. Tem várias parábolas sobre isso, né? Sobre esse tema, mas esse aqui específico fala das 100 ovelhas, né? 100 ovelhas que se uma se perder, né, Deus nos ensina a ir buscá-la. Eu vou ler aqui o pequeno texto, bem rapidinho, do 10 ao 14, bem rapidinho para vocês entenderem os pontos aqui que eu vou falar para vocês, tá bom? Ó, tomem cuidado para não desprezar nenhum dos seus pequeninos, porque lhes digo que no céu os seus anjos sempre estão na presença do meu Pai. O Filho do Homem veio para salvar os perdidos. O que vocês acham? Se um homem tiver 100 ovelhas e uma delas se desviar ou se perder, o que ele fará? Não deixará as outras 99 e sairá pelos montes em busca da perdida? E se a encontrar, ele se alegra por causa dela mais do que pelas outras 99 que não se perderam? Ele se alegra, na verdade, isso não é uma pergunta, ele se alegra. Então, assim também, a verdade do meu Pai é que não se perca nenhum desses pequeninos. O que eu tenho para falar aqui, nesses 2 pontos, é o seguinte. Primeiro ponto, cuidado para não desprezar as pessoas. Do versículo 10 e versículo 11 fala sobre isso, né? Versículo 10 e 11 que eu comecei a ler, tomem cuidado para não desprezar nenhum desses pequeninos, porque lhes digo que no céu os seus anjos sempre estão na presença do meu Pai. Os anjos que tomam conta desses pequeninos. O Filho do Homem veio para salvar os perdidos. Então, Deus ama sempre aqueles, sabe, que acompanha, que não deixa nenhuma ovelha se perder, que não deixa nenhuma pessoa se perder. Deus ama isso, sabe? Mas tem pessoas que não têm aquele preparo, aquele cuidado para cuidar de pessoas assim, né? Igual, estamos numa igreja, estamos numa confraternização, e a gente começa a observar umas coisas, né? Que igreja que não passa por tribulações ou algo assim, todos nós passamos. Falo em igreja em si, falo sobre nós mesmos. Será que a gente tem todo o cuidado para cuidar mesmo de uma pessoa? Será que a gente tem aquele zelo para cuidar mesmo das pessoas que Deus traz para nos cuidar? Deus é igual, eu tenho um grupo de meninas, né? E esse grupo Deus me constrangeu muito nessa palavra, porque como eu estava sendo líder de célula e tudo mais, tinha as meninas que Deus colocava para me cuidar, né? E eu tinha que ter maior zelo pela vida delas, para cuidar delas. E eu vou dar um exemplo para vocês. A minha filha, Deus me deu a minha filha, né? A Manuela, eu vou pegar ela como exemplo, tá? Ela é minha filha, né? Mas e se eu adotasse uma? Deus colocasse na minha vida e eu adotasse uma? Amém demais, eu ia cuidar também com maior zelo. Mas e se ela não quisesse seguir a Jesus ou se ela quisesse seguir o caminho dela? Como que eu iria fazer? Eu ia educá-la, eu ia ensinar, tudo de acordo com o que Deus me ensinou. Tudo que minha mãe me ensinou, meu pai me ensinou nas partes bíblicas, né? Eu falo isso porque a gente não pode criar filho para o mundo. A gente tem que criar filho para Deus, porque é Ele que cuida, é Ele que protege, é Ele que assegura, sabe? E Ele fala para a gente não desprezar as pessoas. E cuidado para a gente não desprezar o que as pessoas sentem, o que as pessoas escolhem, né? O que as pessoas passam. Tem pessoas que passam por muitas coisas e as outras não entendem, sabe? Não chega a fundo qual é o problema que
está acontecendo, né? Qual que é o real motivo do que está acontecendo aquilo, por quê, né? Simplesmente ignora, despreza as pessoas, né? E não é assim que Deus nos pede para a gente fazer. Temos que tomar conta dessa pessoa, tem que tomar conta, né? Eu vou tomar conta da Manuela para o resto da minha vida, né? Não só porque ela é minha filha, ou se vier uma outra, mas eu falo na parte espiritual. Se eu tiver meninas para me cuidar, ou se tiver assim, que Deus colocou mulheres na minha vida para me orientar, para me ler a palavra junto e tal, eu preciso ter o zelo de não desprezar o que elas sentem, não desprezar aquilo que elas estão passando. O maior erro do ser humano é não ir a fundo, é só ver só ver o que os olhos veem, sabe? Deus vê é o coração. Deus não enxerga por fora, Ele enxerga o seu coração. Então, nessa hora, eu começo a observar o tanto que Deus tem mostrado para nós que a parábola da ovelha perdida é algo maravilhoso para a nossa vida, porque a gente precisa ter cuidado com o próximo. A gente não pode desprezar uma pessoa porque ela escolheu uma coisa. Se ela é de outra religião, que as pessoas falam, eu tenho a minha religião, me deixa aqui e tal, por que não se aproximar dela, fazer amizade com ela, por que não, sabe? Por que não? É ignorar ela ou desprezar ela porque ela não segue a mesma coisa que você? Gente, a gente precisa tomar conta, tomar muito cuidado disso, sabe? Para não viver aquela igreja fechada de 4 paredes. Eu falo isso porque eu tinha essa visão de viver dentro da igreja, aquela coisa toda e tal. Posso não estar indo com frequência, muito, mas eu sou sincera aqui. Isso quem me conhece sabe que eu sou muito transparente e eu não preciso ficar mentindo ou ocultando algumas coisas aqui nas redes sociais ou aqui no canal, mas quem me conhece sabe, né? A palavra de Deus é viva dentro de mim e não importa onde eu esteja. E cada momentação que eu tenho, Deus revela, sim. Deus tem momentações que eu não revelo porque é para minha vida mesmo, eu guardo para mim porque é coisa íntima minha. Mas tem coisas que eu preciso transbordar, é o que eu estou fazendo aqui. Então Deus pediu para mim, falou assim, filha, fala sobre isso porque é uma coisa muito real o que está acontecendo hoje em dia. Muita gente está perdido, muita gente está se sentindo sozinho, muita gente está se sentiu desprezado. Eu fui desprezada, sabe, de algumas formas, de algumas coisas, de algumas questões. Não vem ao caso aqui, mas eu fui desprezada por muitos motivos, por muitas coisas, sabe? E depois as pessoas voltaram para me cumprimentar, sendo que nada tivesse acontecido. Gente, isso é uma hipocrisia tão grande, muito ruim, sabe? E não podemos viver desse jeito, sabe? Deus pede para a gente amar uns aos outros, mas principalmente amar quem está ao redor dessas pessoas também. Eu estava passando uma coisa muito triste na minha família, né? Tanto na minha família, tanto na família do meu marido, e a gente estava tanto num tempo tão precioso de oração, sabe? Não fui cuidada o suficiente para falar assim. Eu estava olhando muito para as pessoas, esse foi o meu problema. Então eu precisava reconhecer que eu precisava de Deus. E Deus foi me acolhendo tão profundamente que eu não me senti desprezada ao tempo, sabe? Eu simplesmente entreguei para Deus e falei, Deus, eu te entrego. Porque esse momento, eu falo assim, não desprezar as pessoas, não cuidado para a gente não maltratar as pessoas. Gente, Deus tem ministrado muito isso nas igrejas e as pessoas às vezes não prestam atenção. Muitas pessoas saíram, muitas pessoas estão perdidas, muitas pessoas estão magoadas. Igrejas fechando, igrejas... eu falo igrejas porque é coisa real, sabe? Tanto... toda parte, tipo assim, tem muita gente se magoando com o evangelho por causa de atitude de alguns, sabe? Vamos supor, viajei para algum lugar e aquele acolhimento que eu tinha aqui não é a mesma coisa que eu tenho lá, porque lá nesse lugar que eu viajei, que eu mudei, não tem aquele acolhimento, então eu tenho que criar um acolhimento ali. Eu precisei ter alguém, eu precisei estar com alguém, e esse alguém é Jesus, né?
E ele simplesmente, só para vocês entenderem o que eu estou falando, é porque Deus tem mostrado para a gente, porque tem pessoas ao nosso redor que precisa de ajuda. Pode ter viajado, pode ter mudado de cidade, pode ter feito várias outras coisas, mas tem gente lá naquela cidade específica que precisa do seu cuidado, precisa da sua oração, precisa do real motivo do evangelho, de cuidar uns dos outros, sabe? Então, cuidado para não desprezar aquelas pessoas que mais conviveram com você. Cuidado, o desprezo é muito ruim, sabe? É uma dor muito forte aqui dentro, porque a gente tinha um carinho tão grande por pessoas e ao mesmo tempo veio o desprezo. Foi isso que veio ao meu coração, desprezo. Mesmo cuidando de várias pessoas, foi o desprezo que doeu mais, né? Fazer coisas que não agradam ao Senhor, né? Viver na igreja fechada é isso, sabe? É cuidar só do que está ali dentro e para fora. A gente sempre fala para a gente ir para fora, para a gente transbordar para fora, mas tem gente que não é capaz de, às vezes, entrar dentro da sua casa para ver o que está acontecendo, simplesmente ver o que está ali, mas não vê mais a fundo, como Jesus, como Deus mostra para a gente. Eu olho ao coração, né, e não por fora. Esse é o primeiro ponto, não desprezar. O segundo ponto, cuidado para não deixar as ovelhas se perder, as ovelhas de Cristo. Porque o versículo 12, 13 e 14, é bem pequenininha essa palavra, mas é bem forte, sabe? Espero que eu tenha mostrado para vocês mesmo uma realidade de que muitas pessoas estão se perdendo, né? Muitas pessoas estão magoadas, tanto com o evangelho, tanto ao seu redor mesmo, suas amizades, poxa, porque você vai desprezar algumas amizades, né? O segundo ponto fala para a gente não deixar as ovelhas de Cristo se perder, não deixar as pessoas se perderem. Se perderem, que eu falo viver de um modo que às vezes não agrada a Deus. Mas para ela é o suficiente aquilo ali, porque às vezes ela não conhece a verdade. E na Bíblia fala a verdade conhecer a verdade e a verdade nos libertará. A gente precisa conhecer a verdade é Cristo, a verdade é Jesus, a verdade é aquele que trouxe a paz sobre nossas vidas. E muitas pessoas precisam de Jesus, muitas pessoas precisam conhecer esse amor. E muita gente não sente um vazio tão grande no peito que às vezes coloca todo o seu entusiasmo, tudo que tem dentro já derrama sobre aquilo. Vamos supor, exemplo, trabalho. Tem gente que se doa para o trabalho. A vida dela é completamente guiada pelo trabalho. E não é isso que Deus pede, para a gente ficar aqui o tempo inteiro trabalhando igual uma louca, mas perdendo os prazeres que Deus deu para nós, sabe? Os prazeres que eu falo assim, de curtir uma família, de curtir os amigos, de curtir momentos únicos. Não é viver daquilo ali. Trabalhar é bom? Sim. Garante sustento que Deus está dando? Sim, gente. Mas tem momentos igual família, amigos. É muito precioso. Cada momento é precioso. Então a gente precisa observar isso, porque cuidado para a gente não se perder, cuidado para a gente não olhar para um outro lado e falar assim, não, eu estou sozinha. Esse é o pior motivo, esse é o pior de todos, falar que a gente está sozinho. E a pessoa não reconhecer que tem um Deus maravilhoso perto dela, que preenche todo o coração, sabe? Cuidar das pessoas, amar cada uma delas, foi um mandamento que Deus deu para nós. Né? Eu vejo muito isso porque eu precisei passar por muitas coisas para me aprender, né? E eu falo real, eu aprendi muita coisa. Eu pensei que eu ia ser uma outra Marcela nesse aprendizado. Eu pensei que eu ia ser uma outra Marcela, mas Deus me mostrou realmente, Marcela, é assim que você tem que ser, sabe? Se você quer ser parecida com Jesus, é assim que você tem que reagir. Mas o nosso eu às vezes fala um pouco mais alto, o nosso ego fala mais alto. E a gente precisa observar isso, porque tem que tomar conta disso, porque não é assim que se faz, né? Não é assim que toma conta, né? Então a gente precisa observar. A gente não pode deixar perder nenhuma das pessoas, perder de vista, né? Aquele amigo seu maravilhoso que sempre esteja andando com você, mas às vezes está passando por um momento tão difícil. Então,
Eu peço mesmo que Deus abençoe você através dessa palavra, dessa mensagem, né? Qualquer coisa, deixa seus comentários, deixa aí seu pedido de oração, né? E não se esqueça, você não está sozinho, né? Estamos aqui, eu estou aqui, né? Precisar de um amigo, estou aqui, porque eu sei o tanto que a gente às vezes se sente sozinho e às vezes a gente não enxerga o que a gente deve enxergar, que é Jesus, né? Só Ele que preenche aquele vazio que está tão faltando na nossa vida. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que Deus abençoe muito vocês. Esse é um devocional, uma reflexão muito forte para a minha vida, que eu quero transbordar para vocês aqui. Amém? Um grande beijo e que Deus abençoe você. Amém?